Salve, mirmidões, para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre como o guia definitivo para você montar uma dorsal, construir uma dorsal de respeito. Porque é basicamente o grupamento que as pessoas têm mais dificuldade de melhorar, né? Sempre foi o clássico ponto fraco dos atletas brasileiros e ainda é, inclusive. E isso também tem muita correlação, na minha opinião, com o fisiculturismo brasileiro ainda ser muito feito à moda caralha, os treinos sem planejamento, sem distribuição correta de volume de treino. Os atletas brasileiros, eles não têm a consciência de, pô, eu já tenho isso aqui como ponto fraco, então eu vou dar uma reduzida no ritmo de treino desse músculo e vou focar só no ponto forte, por causa dos transtornos de autoimagem, da vigorexia, do cara achar que vai perder volume, do cara achar que vai perder o shape se ele não continuar treinando e martelando o shape todo como completo, de maneira completa, e não entendem que, né, assim como a minha slogan, né, Make Bodybuilding Art Again, a construção de um físico é praticamente um processo artístico, como se você estivesse esculpindo uma escultura, e se você já viu, né, porque muito dificilmente eu acredito que vocês tenham tentado fazer cerâmica, vocês já viram que quando uma pessoa quer colocar mais argila numa parte, ela necessariamente tem que tirar de outra, né? Isso pensando que há uma argila limitada, que é exatamente a nossa síntese proteica. E a pessoa ela tem uma dorsal ruim, né? Digamos que não tem uma genética boa para desenvolver dorsal. E a dorsal em si, ela é um grupamento que, cara, é muito complexo. Ele é composto por uma cacetada de músculos. Então, se a gente pegar aqui, ó, a anatomia das costas, músculos. Então, não, cliquei errado. Vamos dar um zoom aqui. Calma aí, copiar endereço de imagem. Essa aqui eu acho que é o ideal. Aqui, pronto. Cara, tem muita coisa aqui, né? Então, a gente tem os rhomboides, rhomboide maior e menor. A gente tem também o redondo menor, o redondo maior. O próprio trapézio ele é composto por diversas divisões, então aqui só está marcando o músculo trapézio, mas tem o trapézio superior, o medial e o inferior. Além disso, tem também em movimentos de remada a participação do deltoide posterior. Tem a parte da lower back, que daí são músculos completamente de padrões de movimentos completamente diferentes, porque a gente já está falando de extensão de tronco, não tem nada relacionado com o braço, né? Então, muitas pessoas elas acham que o único jeito de você desenvolver uma lombar forte é com compostos pesados, remadas compostas pesadas, terra e stiff, quando existe exercícios isolados para lombar, assim como existe exercícios isolados para qualquer outro músculo, e a, né, o famoso grande dorsal, que daí sim é o que a gente vulgarmente dá o nome para esse grupamento, que seria o latíssimo, né? Que é o que faz o V do shape aqui. Então, é um grupamento complexo, porque tem muita musculatura. Não é tão simples de desenvolver. Não é só fazer ali um push-pull legs e mandar ver nos treinos de pull e pronto, resolveu. A não ser que você tenha uma dorsal, uma genética privilegiada para o desenvolvimento desse grupamento. Então você precisa pensar ele de maneira estratégica. Você precisa realmente, quando você vai focar nele, então agora eu vou fazer um processo de ganhos, vou colocar um leve superávit, vim de um processo de perda de gordura que deixou meu metabolismo funcionando maravilhosamente bem, e agora eu vou focar porque eu preciso melhorar essa parte do meu corpo. Você precisa ter um treino 100% direcionado para esse grupamento. Porque não é igual, por exemplo, melhorar braços, que daí o tríceps só faz extensão de cotovelo
e o bíceps faz flexão de cotovelo e pronto, acabou. Não é igual só melhorar peitoral, que de maneira geral, independente da maneira como você varia os ângulos, né, seja inclinado, reto, declinado, você vai ter movimentos de press e movimentos de padrão de crucifixo. Aqui é muito mais complexo, né, porque a gente tem puxadas que podem ser de diversos ângulos e direções, com variados perfis de resistência, e só enfatizando, né, a gente não tem comprovação científica de que essas variações elas sejam de fato benéficas para ter uma hipertrofia diferenciada, né? Então, diferentes partes de cada músculo vai ter uma hipertrofia segmentada. Não temos comprovação científica sólida, mas temos possibilidades, especulações, teorias baseados em estudos em isolado, mostrando que boa parte das musculaturas que foram estudadas, de fato, tem uma segmentação na hipertrofia, dependendo do perfil de resistência que você utiliza no seu músculo, no seu exercício, ou seja, a parte mais difícil do movimento ser no começo dele, ser no final dele, ser no meio dele, enfim. Porque quando a gente fala dos músculos, vocês podem ver aqui, tem as fibras, né? E as variadas fibras, elas são segmentadas e alguns músculos têm até fibras que vêm de diferentes direções, como vocês podem ver aqui, o próprio trapézio baixo que tem um ângulo de fibra bem inclinado, né? Tipo, até mais do que 45 graus. Daí você vai indo para o trapézio medial, esse ângulo vai ficando menos agudo, daí depois vai ficando mais horizontalizado, e daí quando você vem do trapézio superior, ele até mesmo inverte a direção, é de cima para baixo. Isso pensando num único músculo, né, que é o trapézio. Obviamente que tem a segmentação superior, médio e inferior, mas para vocês verem como tem essa diferença de direções de fibras. Até o grande latíssimo, né, do dorso tem isso. Então aqui as fibras mais em cima, elas são quase horizontalizadas, e as lá de baixo, elas estão subindo bem. Então, tudo indica que exista essa diferença de possibilidade de estímulo quando a gente varia os ângulos dos exercícios, né? Porque daí, dependendo do ângulo que você vai fazer o estímulo, ele vai se alinhar melhor com cada determinado segmento de fibra e o perfil de resistência. Apesar da gente não ter comprovação científica sólida sobre isso, mas, né, bens a Deus, um dia a gente tenha, né? Parem de ficar pesquisando volume total semanal e comecem a pesquisar coisas que realmente são relevantes na hora de montar um planejamento de treino e uma estratégia de melhora de físico para pessoas que são minimamente mais avançadas, né? Então, dito tudo isso, se a gente pensar na dorsal e o impacto estético dela no físico, o que faz mais diferença na silhueta, na estética, né, na harmonia do físico? É ter uma dorsal mais encaroçada para trás, então com desenvolvimento maior do trapézio, redondo, romboide e tudo mais, ou é você ter uma silhueta aonde você tem um V-tape, né, uma dorsal, um latíssimo saindo mais, e dessa forma você cria toda a ilusão de ter uma estética melhor no físico e de ter uma cintura mais fina com, claro, desenvolvimento também bem feito das suas pernas. Na minha opinião, eu sempre enxerguei que a prioridade máxima no desenvolvimento de uma dorsal que ela toda está deficitária é do latíssimo do dorso. Então, antes de mais nada, você tem que criar o aspecto de X do seu físico. Antes de qualquer coisa do ponto de vista de ter um treino focado e muitas remadas para upper back, né? Então, T-bar, serrote, remada Chinese roll ou máquinas, né? Com pegada pronada que simulem esses exercícios livres. Antes de qualquer coisa, você vai fazer um treino o mais focado possível em latíssimo do dorso. Então, uma coisa que eu utilizei muito com o Garcia e utilizo
até hoje com clientes de consultoria é, na hora que eu vou fazer a divisão de treino, eu colocar, por exemplo, se a pessoa vai treinar 5 vezes na semana, eu colocar 5 treinos com 3 treinos de dorsal. E daí vai ter um treino de perna e um outro treino que a gente chamaria basicamente de push, né, seria basicamente um push. Então, dos termos da divisões mais famosinhas, seria um pull, legs, pull. Obviamente, nos treinos de dorsal, a gente colocaria ali o bíceps e o deltoide posterior como músculos secundários a serem treinados. No dia de push, foco total no peitoral e deltoide lateral e anterior, né, e tríceps, normal. E um treino de pernas, né? Se você tem que melhorar o seu V-tape como um todo, então digamos que você seja uma pessoa que tem uma perna que também precisa de melhora, aí você pode até tirar um dia de pull e colocar mais um dia de legs. Isso pensando na silhueta do físico. Agora, eu tenho o dorsal como ponto fraco, mas também tenho o peitoral como ponto fraco. Na minha opinião, do ponto de vista de prioridades, você deve focar em primeiro melhorar a dorsal, e daí você faz esse foco total com 3 dias para a dorsal. Depois que ela já deu uma boa melhorada, aí você pode pensar em melhorar o peitoral numa temporada, numa parte do seu off-season, enfim. Mas é importantíssimo que você construa essa base da dorsal antes, do grupamento dorsal, com o V-tape do seu físico. Então, nessa hora é que a gente vai para a escolha de exercícios. Nesse primeiro momento, cara, é assim, o máximo de exercícios possível que estimulam e trabalham o latíssimo em diferentes perfis de resistência e diferentes direções. Então, se você tiver na sua academia, você vai usar uma pullover machine, né? Que lembrando que o latíssimo ele trabalha com eficiência até 120 graus de flexão de ombro, então quando você estiver fazendo uma pullover machine, você não necessariamente precisa esticar lá atrás e isso vai acabar fazendo você perder um pouco de produção de força e dividindo um pouco esse estímulo com o peitoral. E daí você, além da pullover machine, para variar perfil de resistência, variar a direção, você vai fazer o famoso pull down, que a gente chama aqui pull down com corda, né? Mas lá fora o nome que eles dão para pull down é qualquer puxada, mas é basicamente esse exercício aqui. Você pode fazer com corda, você pode fazer com barra, faz o que é mais confortável para você do ponto de vista articular, né? Porque às vezes você coloca bastante peso nesse exercício, se você tem um cotovelo que reclama um pouco nos exercícios de empurrar, ele pode reclamar um pouco aqui nesse exercício. Outro exercício que é fundamental nessa seleção de exercícios é o high roll, high roll, cara, nem sei como é E olha que eu sou meio que fluente em inglês, consigo assistir filmes em inglês tranquilamente sem legenda, mas cara, quando você não tem prática de conversar com as pessoas, você tem sotaque, não adianta. Então, se você tiver a máquina, né, que é essa máquina aqui, tem variações, né, então com diferentes pegadas, essa aqui da Panato e tal, mas a mais comum é com esse tipo de pegada aqui. Se tiver essa máquina, cara, excelente, porque ela é uma mistura de fato de uma remada com uma puxada. Então, ela é interessantíssima porque você vai estar dando um estímulo de uma direção que o latíssimo não trabalha nem numa puxada e nem numa remada, só que você também vai estar tendo um componente de escápula aqui, porque ela é uma remada de fato. E quando você está nesse planejamento de treino que eu estou sugerindo para você, com 3 dias de dorsal e com foco total em latíssimo,
A tendência é fato que você acabe deixando um pouco de lado o desenvolvimento do upper back, porque você vai estar priorizando primeiro fazer o V da dorsal, para depois desenvolver esse encaroçamento da dorsal. E ter essa máquina, esse exercício, faz com que você não deixe tão de lado assim esse componente da upper back, mas você ainda esteja trabalhando o latíssimo com eficiência. E se você não tiver a máquina, você vai ter que meter o cara chato do banco e fazer na polia. Eu não gosto muito dessa variação aqui com o banco inclinado, igual a gente está vendo aqui no pessoal fazendo. Eu prefiro que você realmente coloque o banco reto para você apoiar o seu peitoral e você faça uma direção de remada. Então, se você está fazendo uma direção de remada, ela precisa vir desse ângulo aqui, ó, certo? Se você inclina o banco e daí você pega e puxa e bota o seu tronco para frente e puxa, você está basicamente fazendo uma puxada unilateral. Então tem que tomar muito cuidado, que é o caso desse aqui, por exemplo. Para mim isso aqui é muito mais uma puxada unilateral do que uma high roll na polia. Se a gente colocar o vídeo aqui, não sei quem é esse moço, não estou criticando ele, é só o que apareceu no Google para mim. Mas se carregar, né? Porque, como vocês sabem, a minha internet é uma maravilha. Era só dar play. Então aqui, ó. Agora que ele... Cara, isso para mim fica muito entre uma puxada unilateral e uma high roll do que de fato uma high roll. O que eu faria aqui? Se ele está nessa posição aqui, porque ele se sente confortável dessa maneira, eu desceria essa polia, pelo menos até mais ou menos uns 3, 4 buracos para baixo, para ter uma direção de uma remada de fato vinda de cima. Mas são detalhes, né? Não significa que esse exercício não vai ser eficiente, independente de ser de fato uma high roll ou ser uma puxada unilateral. E daí, obviamente, já que a gente está falando dela, eu acho a puxada unilateral na polia extremamente eficiente, pois vai trabalhar no plano frontal, né? Só que você vai ter uma facilidade articular ali, em vez de você estar preso no movimento da puxada aberta. E vai fazer com que você consiga, na hora de você trazer, por causa de ter essa mobilidade, principalmente em relação à direção do seu cotovelo, você consegue trazer muito mais para próximo da pelve, que é exatamente esse movimento que o latíssimo faz. Ele puxa o seu braço em direção à sua pelve, que é onde ele está se originando. Esses são os exercícios base, né, padrão. Daí você fazer, às vezes, uma barra fixa, né? Porque a gente está falando de 3 dias de treino de dorsal. Então você vai tentar explorar o máximo de movimentos e exercícios que coloquem o latíssimo na jogada com diferentes estímulos. Então, por exemplo, low roll unilateral, é um exercício que, apesar de ser uma remada, ele tem um grande componente de latíssimo, porque você vai trazer o seu cotovelo extremamente próximo do seu tronco, e o ponto mais difícil do movimento é exatamente quando você está espremendo o seu cotovelo perto da sua pelve, que é onde o latíssimo está tendo essa grande participação. Né? Porque a low roll, ela direciona isso. Dificilmente, claro, tem a pegada pronada em algumas máquinas de low roll, né? Mas quase ninguém utiliza, todo mundo utiliza a clássica neutra ali, semi-supinada, e ela direciona o seu cotovelo para próximo do seu tronco. Então, é uma máquina que você vai ter uma grande participação
do latíssimo. Outra máquina que ela é muito boa para esse fim é a remada supinada da Hammer, que ela tem uma história muito interessante, que teve uma preparação que o Dorian Yates estava com uma lesão no punho e ele não conseguia fazer outro tipo de pegada para remada. E daí ele solicitou para a Hammer uma remada personalizada com a pegada que era mais confortável para ele, e saiu esse maquinário aqui. E ele é extremamente confortável de você fazer essa pegada supinada sem. Eu, pelo menos, não sinto que eu estou colocando o meu bíceps na jogada em exagero, apesar da remada ser supinada, e ela dá uma biomecânica muito gostosa de você fazer aquela intenção da remada de trazer o seu cotovelo em vez de você puxar com o braço, sabe? Isso é muito importante para você direcionar para de fato o componente da dorsal, né, seja upper back ou o latíssimo, em vez de você acabar colocando uma participação grande do bíceps nesse movimento. E por consequência de ser supinada, você vai trazer o cotovelo bem próximo da sua pelve e você vai ter uma boa participação do latíssimo, ainda que seja uma remada. E daí por que eu falo que tem que colocar uma ou outra remada nessa escolha de exercícios toda que a gente está fazendo aqui? Justamente para não deixar totalmente de fora a questão da escápula e da upper back, mas você vai colocar remadas que você tem um direcionamento de uma participação do latíssimo. Então, por exemplo, nesse primeiro momento que você está querendo fazer essa construção do V-tape do seu físico, eu não acho que é interessante você pegar e colocar uma remada T-bar. Ela é, de fato, talvez a melhor construtora de upper back que tem, porque ela é extremamente confortável, ela tem uma biomecânica muito boa, você consegue produzir força de maneira bem estável, você consegue ter uma proximidade com a falha interessantíssima com ela, mas você vai estar tendo um trabalho total da upper back, igual vocês estão vendo aqui nessa foto dessa atleta, e pouquíssimo fator de latíssimo nela. Então, como eu falei, essa é só uma recomendação minha. Na minha opinião, quando você pega uma dorsal deficitária como um todo, a primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver o V-tape, o latíssimo, para então, depois de ter essa base dessa silhueta de um físico estético, você vem colocando essa maturidade e espessura na dorsal. Agora, por outro lado, uma remada que é interessante é a remada baixa no triângulo, especialmente se você fazer com um pegador que não é tão fechado, e o pegador ser um pouco mais aberto, porque daí você consegue vir com o seu cotovelo bem rente ao seu corpo e trazer o mais próximo possível da sua pelve, né? Então você vai fazer essa remada. Tendo esse alongamento que é interessante, porque se você. Uma coisa aqui que eu também não acho que é legal, fazer essa remada estática, entendeu? Se for para fazer uma remada estática, você simplesmente pega e faz uma remada com apoio no peito. Não tem por que você tirar a participação de outras musculaturas dessa remada, que é um puta de um exercício composto, se você pode fazer ele com um pouco mais de dinâmica no movimento, que é justamente essa questão de você alongar lá na frente, e esse alongamento não vai passar dos 120 graus de flexão de ombro, então você vai estar colocando o seu latíssimo para trabalhar nessa remada pelo fato de você estar alongando, e quando você volta e traz tudo, você tem essa boa participação do latíssimo, a óbvia participação do upper back, e também vai ter um estímulo ali de extensão de tronco, onde você também dá um direcionamento para lower back ali, além de ser só simplesmente uma musculatura que vai trabalhar de maneira isométrica. Você também vai ter uma contração ali concêntrica e excêntrica na lower back, e isso dá um estímulo hipertrófico muito mais eficiente. Então, daí a gente tem inúmeras puxadas que você pode variar, né, dentro de diferentes ângulos. Então tem puxada, deixa eu ver se eu vou achar aqui, puxada crossover. Essa puxada aqui que você vai ter, especialmente se for o crossover maior,
você vai ter um ângulo, porque se você vai fazer uma puxada normal aqui pela frente, a tensão está vindo de cima para baixo. Se você pega e faz ela mais aberta, você vai trazer dessa direção aqui, que é uma direção muito parecida com a que você faz a high roll, só que em outro plano, que é o plano frontal da puxada. Então, quer dizer que isso vai gerar uma hipertrofia diferente na dorsal? Não sabemos, mas é o que eu falei. Já que você está fazendo 3 dias de dorsal na semana, quanto máximo você variar os estímulos, a tendência é que melhor seja a sua hipertrofia nesse latíssimo. Vamos ver se o tal do puxador oposto que eu faço tem aqui no Google. Apesar de eu ter postado esse exercício e terem falado no Instagram que um monte de gente já tinha feito, não tem aqui no Google. Vamos ver se eu acho aqui. Eu postei em collab com o William. Talvez tenha aqui nos Reels dele. No dia que eu treinei o William, e esse exercício está no treino dele. E na verdade é um exercício que eu uso pra caramba. O pônei, por exemplo, eu estou utilizando. Então, aqui, o puxador oposto coloca o seu latíssimo numa posição de alongamento que ele não está acostumado a trabalhar. Claro que em determinada parte desse movimento aqui vai sair da posição de 120 graus de flexão de ombro. Então, quando você alonga lá em cima, você vai colocar ele numa posição em que muito provavelmente quem vai estar trazendo seu cotovelo para baixo vai ser o redondo maior e menor. Só que a partir do momento que a gente entra no ponto onde o latíssimo trabalha, a gente está colocando ele num ponto de alongamento que ele não está acostumado a trabalhar em qualquer outra puxada que seja a puxada pela frente, seja puxada unilateral, seja high roll, seja qualquer uma dessas. Então é um outro exercício que eu utilizo. E além disso, existe também a questão do extreme stretch. E daí tem várias maneiras de você fazer, né? Você pode fazer na barra fixa, por exemplo, com o seu peso do corpo e mais sobrecarga, certo? Então você pega e alonga, ou você pode até mesmo ir numa pullover machine e deixar ele alongar ao máximo. E do que se trata isso aqui? A gente tem algumas poucas evidências de hipertrofia vinda de alongamento com sobrecarga. Ainda não se sabe exatamente quais são os mecanismos de hipertrofia. Não se sabe se, por exemplo, é simplesmente um acúmulo de maior tempo sob tensão ali, como se fosse mais volume, ou se esse alongamento com sobrecarga, por ser um alongamento extremo e ele agir em componentes de proteínas do músculo, como a titina, que não estão acostumados a serem alongados dessa maneira com sobrecarga, isso desencadeia sinalização de síntese proteica e hipertrofia de maneira diferente da contração dinâmica. Então, além disso, né, ele tem também a característica de melhorar e muito a sua mobilidade de latíssimo e a sua possibilidade de amplitude e alongamento. Então, independente da onde você ganha de alguma forma. E essa é uma estratégia que eu uso muito quando eu quero melhorar o latíssimo de clientes, que é o alongamento extremo, né, o DC stretch, que eu coloco no final de cada treino ali da pessoa, depois que ela já fez todo o treino para não acumular fadiga. O DC stretch normalmente utilizava entre as séries, mas eu prefiro deixar no final do treino. E você vai fazer 3 séries pendurado na barra com 1 minuto de duração e vai subindo o peso que você aguenta. Use straps, senão o seu antebraço não vai aguentar. Ou então você pode fazer na pullover machine, é uma maneira inteligente também de se fazer, daí você não vai ter esse desconforto da pegada.
E você vai fazendo uma progressão de carga igual você faria num exercício normal, sempre 1 minuto pendurado, e vai subindo o peso que você aguenta se manter ali fazendo esse alongamento com sobrecarga. Bom, essa é a base para você começar um desenvolvimento de uma dorsal. Como eu falei, na minha opinião, a primeira coisa que você tem que fazer é criar a silhueta, é criar o V, e depois disso você vem com a construção da base, com a construção da maturidade dessa dorsal, para trazer mais espessura, mais upper back, mais lower back e tal. Eu posso fazer outro vídeo falando sobre essas etapas seguintes. E se você não quer precisar pensar em nada disso e simplesmente quer que eu te oriente e eu escolho os exercícios e eu faço o seu planejamento de treino, além de todo o resto para você ter o máximo de resultado possível, clica aqui no link da descrição, me chama no WhatsApp, vem para minha consultoria que eu estou com vagas. E não esqueça também de dar um like nesse vídeo, hypar esse vídeo para a gente chegar em mais pessoas e o canal ir crescendo. Lembrando também dos patrocínios, cupom BISO na Soldiers Nutrition de suplementos, Coliseu Equipamentos, minha parceira, você quer montar uma academia na sua casa ou dar um upgrade na sua academia, chama eles lá, fala que viu aqui no meu canal. Retrovibes Bodywear, Farmácia Barbosão, Horsepower Pro, equipamentos para treino, tudo cupom BISO. E é isso, tamo junto, mirmidões. Até a próxima.